Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Passo a palavra neste momento para a nossa querida Hermínia Maricato. Eu estou saindo de uma gripe também, sabe? Ninguém vai me segurar na cama para não ir nessa reunião de jeito nenhum. E eu estou lembrando muito da primeira vez que eu fui convidada por um padre lá da Zona Sul de São Paulo, o padre José, não me lembro o sobrenome dele, depois ele foi até para o Ceará, encontrei com ele lá. Ele me chamou, eu tinha acabado de entrar na USP para ser professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Naquela época, o trabalho operário, a indústria brasileira, mas principalmente a indústria paulista, era muito forte, muito forte. Houve um recuo na industrialização brasileira. E nós tínhamos uma classe operária forte. Nós tínhamos, naquele período, movimentos urbanos fortes graças exatamente às comunidades eclesiais de base. Nós tínhamos muita luta social nas periferias, onde as pessoas construíam suas casas. Eu fiz um filme documentário, chama Fim de Semana. As pessoas trabalhavam muito e no fim de semana tinham que construir suas casas, porque não tinham outra forma de ter casa. Não é? E eu fui lá e aprendi demais. A universidade nunca me ensinou o que eu aprendi nos 10 anos que eu fiquei na periferia de São Paulo, nos anos 70. Obviamente, eu levei isso para a universidade. A professora Maria Lúcia Refinetti está aqui também, acompanhou isso. Eu levei na universidade e preguei muito na universidade, para que fosse incluída a realidade brasileira dentro do ensino universitário. Não é? E eu tenho muita lembrança desse período. Depois disso, eu fui para o governo Erundina ser secretária de habitação. Mas a gente só fez o que fez, e de fato nós fizemos muito, porque tinha um movimento social forte. A Ivanisa está aqui, que ocupava a nossa secretaria, exigindo, ocupava mesmo, né, Ivanisa? Ocupava o movimento social. Eu desesperada, porque a gente pega uma secretaria que só trabalhava, não é? o mercado e etc., e conjuntos habitacionais só comprometidos com as construtoras, etc. Né? Então, o Dito é dessa época, o Dito também está aqui, o Corrara, tem muito mais gente, desculpe, eu vou esquecer de citar muito mais gente aqui nesse período. Nós tivemos governos democráticos fortes nessa cidade. E nós não temos memória desse período. Pergunta para alguns jovens se eles sabem que houve orçamento participativo das cidades brasileiras. Tudo seria diferente se o dinheiro público fosse aplicado. Pela escolha dos movimentos de bairro. Tinha movimento de bairro. O PT, o partido do qual eu participei da construção, nasceu dali, da base, não é? Dos movimentos sociais e do movimento operário. Hoje, a questão urbana e a questão da moradia não é fundamental para os setores progressistas do país. Nós temos um trabalho para fazer nesse país. Não tem democracia se ela não passar pelas ruas, pelos bairros das cidades, pela proximidade de onde mora a população. É ali que a gente precisa se organizar. Eu vou mostrar meu PowerPoint, porque eu não tenho muito tempo aqui,
Na verdade, eu trouxe, eu até pensei em falar sem imagem, mas é muito importante a gente enxergar uma realidade que é muito desconhecida pela sociedade brasileira. É muito desconhecida pela mídia no Brasil. Eu costumo falar muito em analfabetismo urbanístico, porque não se conhece no Brasil a escala dos problemas ligados à moradia, né? Mas vejam bem, antes de falar do que a gente vive no cotidiano, nós precisamos saber quais são as determinações gerais daquela situação. E hoje o mundo está passando por uma mudança profunda. Todo mundo tem que saber disso. Aí você pode falar, mas o meu problema é a moradia, né? Eu estou ameaçada de despejo. O que o mundo em geral tem? O negacionismo, a falta de informação, a falta de memória das nossas lutas tem tudo a ver com essas campanhas para fazer a cabeça das pessoas. Então vamos ler rapidamente, porque eu não vou ter tempo de falar sobre isso. Espera aí, eu já passei, eu vou para trás, como é que vai? É aqui mesmo, então eu não vou ler, porque pelo jeito eu não pus aí. Nós estamos, desde os anos 70, justamente passando por uma mudança no mundo, não é? Mesmo no capitalismo, nós vivíamos muito regulamentados. Quer dizer, você tem, principalmente no primeiro mundo, políticas públicas, um Estado forte, direitos humanos, direitos sociais, direitos trabalhistas. Como vocês pensam que os trabalhadores conquistaram férias, 13º, jornada que não tem mais, né? Cadê o celular com esse aparelhinho diabólico? Não tem mais jornada de trabalho, você trabalha de manhã à noite, né? Então, você tem certos direitos que foram conquistados pelo, nós chamávamos de Estado de Bem-Estar Social. O Brasil não viveu exatamente isso, né? Mas você tinha alguns direitos conquistados historicamente. Esses direitos estão desaparecendo. A regulamentação dos capitais está desaparecendo. Hoje em dia, você não tem lei para atravessar cruzamentos, vocês já perceberam? Grande parte dos motoqueiros, por exemplo, infelizmente, e eles são as maiores vítimas, não respeitam sinalização. Essa regulamentação, a regulamentação que nós tínhamos, está desaparecendo. Você tem fraudes no mercado imobiliário, eu vou falar um pouco sobre isso depois. E nós temos uma comunicação que está desmontando toda essa maravilha que foi falado aqui no começo desse evento. Amor, solidariedade, paz. Nós estamos correndo o risco do mundo entrar em guerra, gente. Vocês estão vendo isso, não é? Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais individualista. O empreendedorismo. Eu me lembro tanto do livro do Paul Singer, né? Da economia solidária. Paul Singer também foi secretário na gestão argentina, na área do planejamento, maravilhoso, né? Economia solidária. Se o emprego formal diminui, vamos nos unir em cooperativas, em associações. Isso agora é cada um por si, né? Então, esse individualismo, o negacionismo, por exemplo, da crise climática, é tudo fabricado. Eles põem muito dinheiro na comunicação, gente. Muito capital. E o mundo está se tornando muito mais desigual do que era.
e nós estamos regredindo em muitas coisas. Vamos lá. Mas vamos falar um pouco do Brasil. Eu nunca falo nada se eu não parto do que nos oprime do ponto de vista do planeta e o que nos oprime o que da nossa história está aí, né? Nosso passado, nós temos que lembrar mais de 300 anos de dependência colonial. Se hoje nós somos influenciados pelo que vem do exterior, nós temos uma cultura que é impressionantemente criativa, mas temos que ouvir muito cultura, de vez em quando, do exterior. O próprio urbanismo, ele começa com todas as teorias do modernismo urbanístico, o planejamento das cidades que vinha do exterior, que um professor brasileiro, Roberto Schwartz, chama das ideias fora do lugar. A gente pega as ideias dos países avançados e aplica numa realidade que não é a deles. Para vocês verem como a gente é dominado, não é? Felizmente, nosso país está resistindo aí ao trumpismo, como vocês estão vendo aí, né? Vamos lembrar, então, também a exploração predatória nesse período, né, de Brasil colônia, dos recursos naturais e humanos. Vamos lembrar o tratamento dado aos indígenas e quase 400 anos de exploração de mão de obra escrava. Vocês acham que uma memória de 400 anos se esquece rapidamente? Vocês acham que o racismo não decorre disso? Né? Mais de 400 anos, um racismo vinculado à história patrimonialista. Tem muito a ver com a propriedade da terra. Até hoje nesse país. Nós vamos ver isso. O Brasil desenvolvimentista, nós tivemos então um período de industrialização na segunda metade do século XX, né, que foi muito forte, e urbanização. Isso é muito importante. No início do século, o Brasil tinha 10% da população nas cidades. E agora não, no final do século ele tem 80% da população nas cidades. Mais de 87% dos brasileiros vivem em cidades hoje. Vivem e se reproduzem. O que quer dizer? É o cotidiano, né? É a vida vivida nas condições que a cidade permite. Não é escolha. Pergunta aí para os setores progressistas qual é a importância que eles dão para a vida nas cidades. Onde está a luta para melhorar a vida nas cidades, que inclui moradia, né? Mais de 70 milhões de pessoas vivem em 10 metrópoles. A região metropolitana de São Paulo tem 22 milhões de pessoas aproximadamente, é IBGE 2022, e o município de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Vocês sabem quanto tem de gente em Portugal? Perto de 12 milhões. Isso é só o município de São Paulo. Vocês sabem quanto tem no Uruguai? Mais de 3 milhões por aí. O Chile é do tamanho da região metropolitana de São Paulo. Essas coisas todas, essa velocidade desse processo de urbanização, que não foi acompanhada por políticas públicas, por exemplo, de moradia, nós precisamos saber as causas, né, dessas coisas todas. E nós temos então um cotidiano de sofrimento com a moradia, com o transporte, com a saúde, com o saneamento, com a educação, com o lazer, com a infraestrutura. E vocês vão ver que tudo isso está ligado à questão da moradia. A moradia não é simplesmente uma casa. Ela é todas essas condições ligadas a essa casa, né? Vamos lá. Bom, então vamos falar um pouco mais do que é o urbano. Essa é a favela de Paraisópolis, tem quase 70 mil habitantes, se eu não me engano, né?
urbanização ali, eu não tenho nem ideia do que seja ainda, né? Mas, não sei se vocês, o CFAVELA, que é o Centro de Estudos da Favela da Universidade Federal do ABC, o professor Comário está aqui, e ele fez um cálculo de que dentro da favela a temperatura chega a ser 15 graus a mais do que no bairro que fica próximo lá em cima, ó. 15 graus, vocês sabem o que é isso? Né? Olha a diferença de você morar numa favela ou morar no Morumbi ou morar na Cidade Jardim. Peraí, aqui, né? Olha a diferença de você ter essa temperatura aqui e a temperatura de lá. E a temperatura do calor, ela tem muito efeito na saúde. Das crianças e dos idosos, sem dúvida nenhuma, né? E eu vou mostrar aqui que tem tudo a ver com a própria casa, né? A moradia em si, não só essa localização. Bom, isso é Diadema, na região metropolitana de São Paulo, né? Nós temos, então, uma precariedade, porque essas moradias, elas não tiveram arquitetos no projeto, engenheiros. Elas foram construídas pelos próprios moradores ao longo do tempo, como mostra esse filme Fim de Semana, né, que eu fiz na década de 70. E você tem uma precariedade. Onde está a ventilação? Tem muito cômodo que as pessoas dormem sem janela, gente. Porque a densidade, do ponto de vista da lei, você tem afastamento. A lei implica em afastamento entre uma casa e outra. Mas aqui não tem. Vocês vão ter que me ver primeiro, porque senão eu falo separado. Bom, tem 9 minutos. Bom, vamos lá. Então, um dos maiores problemas da moradia é a falta de saúde. Esse é um dos maiores. Qual é o maior indicador de tuberculose no Rio de Janeiro? Na favela da Rocinha. É falta de salubridade, não tem ventilação, não tem insolação, né? Deixa eu ir para frente. Olha isso aqui. Não tem ruas. Sabe? Você tem também essa falta de acabamento, né? Olha que a água entra nessas paredes. E as casas são muito úmidas. É muito constante o problema de doença pulmonar nessas casas. Muito frequente. Nós estamos agora, eu participei da criação de uma rede nacional, BR Cidades. Nós estamos trabalhando com o pessoal do SUS, da Fiocruz, porque eles que fizeram uma rede nacional maravilhosa, que é o SUS, tem problema? Tem, mas é a maior sistema de saúde pública do mundo. Eles nos convidaram, eu falei, puxa, os urbanistas nunca imaginaram que eles eram tão importantes para a saúde. Os médicos vieram nos avisar, o pessoal da saúde pública, né? Nós estamos trabalhando juntos agora. Mas olha ali em cima, gente, o nível de falta de aeração, de amplitude ali. Isso aqui, então, é Diadema ainda, né? Quer dizer, é uma situação absurda. Agora, esse pessoal ocupou terra ilegalmente. Por quê? Porque não tinha alternativa. E todo mundo tem que morar em algum lugar. Família. Aí, ou compra um pedacinho ilegal, aumenta a casa um pedacinho, né? E o que acontece? Depois eles são chamados de invasores. E eu vi muito despejo de gente colocada na rua, de madrugada, na minha vida toda, né?
dependendo de onde você mora, é que não tem coleta de lixo. Não é? Outro problema, dependendo de onde você mora, é que o esgotamento vai para os rios. Vocês viram o problema de Santos aí, que as pessoas foram para as praias e tiveram um problema intestinal? São os rios que chegam nas praias. E os moradores de favela de beira de rio, é proibido ocupar beira de rio. Você não sabia? Não. É área de proteção permanente que a gente chama. Por lei não pode não. Isso aqui, ó. Esse povo não sabe que é proibido? É o que sobra. Outra questão é a questão dos escorregamentos. Nós tivemos esse problema na Prefeitura de São Paulo. Não é? Eu não vou nem contar o caso, mas nós tiramos 5.000 pessoas em um mês de áreas de risco, porque a Erundina não queria saber, ou tira, ou eu não quero saber, tem que tirar as pessoas de área de risco. Né? E muitas prefeituras, depois eu andei muito pelo Brasil, tem o número de pessoas em área de risco. Mas sabe como é? Para tirar, você tem que ter um diploma. Não é? E olha isso aqui. Isso é uma tragédia aqui em São Paulo. O nosso reservatório de água, nós temos 2 reservatórios ao sul, que é a Billings e a Guarapiranga. Aqui que eu comecei minha militância. Por que esse povo ocupa a área de proteção dos mananciais? Não tem alternativa. O mercado imobiliário não pode, a lei não permite. Então eles não vão para lá, o mercado legal, formal, é o que sobra para a população pobre. Tá certo? Isso aqui é uma foto bem antiga. Então, eles são chamados de invasores, não é? Ilegais, e são mesmo ilegais. São. No tempo que eu fui secretária de Habitação de São Paulo, eu fiz um cálculo, mais de 50%, minha gente, da população de São Paulo não ganhava o suficiente para comprar uma casa no mercado. Mais de 50%. Nós não estamos falando de minoria, nós estamos falando de regra. Isso aumentou muito. Por que eu sei que isso é um loteamento clandestino? Ruas e lotes, dá para você perceber. Tem umas favelinhas lá em cima, lá, né? Mas é um ataque ao meio ambiente, que é feito por quem é vítima. Não é invasor, não é agressor, é vítima. Não é? E essas áreas ocupadas, elas começam a ganhar valor de mercado, aí a população é expulsa. Se a área não vale, aí você pode ficar. Bom, e o que eu queria falar, esse slide também bem antigo, de uma periferia antiga, é que favela não é o maior problema do Brasil, porque 8% da população brasileira está em favela. Perto de 16 milhões de habitantes. Tudo bem que eu acho que está um pouco subestimado esse levantamento, mas a maior parte é isso aqui. É autoconstrução em parcelamento ilegal, que hoje está na mão cada vez mais do Estado paralelo. Né? Bom, vamos para frente. E eu quero mostrar uma coisa que eu mostro em toda a palestra, que é a moradia tem um preço de localização
administração. Quando eu fazia muita palestra nas periferias para os movimentos, eu tinha uma casinha de madeira, assim, né? Eu falava, essa casa tem 54 metros quadrados. Ela está aqui, no Parque São Rafael, lá na Zona Sul. Quanto ela custa? Eu fiz isso lá no Rio de Janeiro, quando a gente fez a primeira reunião sobre a campanha da fraternidade. A gente estava num bairro nobre, né? Que era no convento dos jesuítas. Essa favela está na Rocinha. Essa casa está na Rocinha. Quanto ela custa? Todo mundo lá falou 200 mil reais. Não é pouco, não. Mas... E ela está neste bairro, aqui onde nós estamos. Quanto ela custa? Daí para cima. É a mesma casa. Vocês estão entendendo? Então vamos ver por que a mesma casa tem preços completamente diferentes. Por causa da especulação fundiária e imobiliária. São Paulo, minha gente, vocês conhecem o mapa? Tem forma de apontar? Aonde? Oba! Aqui é o centro, principalmente noroeste de São Paulo, né? Centro-oeste. É onde o metro quadrado do chão ou do imóvel é o mais caro, tá? Vocês perceberam aqui, né? Eu não vou falar o nome dos bairros, que não precisa. Aqui nós temos as duas represas que eu mostrei, ó. Que é a área de proteção dos mananciais. A bacia da represa é proibido ocupar para manter a qualidade da água, certo? Senão você tem esgoto e lixo indo para a água, né? Bom, agora eu vou mostrar o mapa do emprego em São Paulo. Olha onde tem mais emprego, gente. É mais ou menos a mesma mancha, né? Olha as represas aqui. Agora eu vou mostrar o mapa de moradia da população preta e parda. O que vocês acham? Mas olha, gente, olha a lógica do racismo, da expulsão. Olha a lógica, é científico isso. Isso deve ser ensinado nas escolas, para os estudantes entenderem o que é a especulação imobiliária. É o preço da terra. E onde é que a prefeitura concentra recursos? Porque o recurso aplicado na cidade, ele aumenta ou desvaloriza, né? Então, ó, vocês estão vendo aqui a população, ó, na área, tá vendo, na bacia dos mananciais, que é a água que a gente toma, que precisa ser protegida. Mas as pessoas não têm outra saída. O salário não dá para comprar uma casa no mercado. Ah, bom, mas aí tem política pública. E as políticas públicas nunca chegaram a responder a essa necessidade. Nós teríamos que, de fato, fazer mudanças estruturais aí nesse caso. Não dá para você manter o mercado imobiliário no nível especulativo que ele está, se você, para resolver o problema da moradia, porque, como eu falei, é 50% da população que não consegue comprar pelo mercado, né? Isso aí são as favelas, que obedecem à mesma lógica. Olha as favelas aqui em área de proteção dos mananciais. Esse aqui é a infraestrutura de mobilidade. Claro, vocês sabem muito bem, quem mora mais longe daquele centro de empregos, passa mais tempo no transporte. E muita mãe solo sofre aí com esse
expectativa de vida é uma média de anos que se espera que a pessoa vai viver quando ela nasce. Então, vocês estão vendo, a vida média de quem mora no extremo da Zona Leste, 57, 59 anos. E quem mora lá no Jardins, hein? Vinte anos separa quem mora na extrema periferia de quem mora no Jardim. Gente, vocês não acham que esses números não precisaria ser uma professora universitária que ela está falando isso? Isso deveria ser do conhecimento geral. Bom, eu tenho que acabar. Então, eu chamo do nó da terra, que é o problema do acesso à propriedade privada legal do imóvel ou da terra. É problema no campo e na cidade. E isso tem uma história. Desde que houve a libertação dos escravos, há toda uma dificuldade dos ex-escravos e dos trabalhadores, de um modo geral, acessarem a propriedade privada formal da terra. O Dito conhece isso, não é? E São Paulo tem 600 mil imóveis vazios, são 588 mil segundo o IBGE. Eu fiquei tão impressionada a hora que eu vi esse último número. Gente, nós temos um déficit de 400 mil, quase. E nós temos 600 mil imóveis vazios. Tudo bem, tem alguns envolvidos em processos de herança, etc. A gente precisa esperar terminar o processo. Mas a maior parte não. É especulação. As pessoas têm um marxista inglês muito importante, o David Harvey, que falou, olha, o mercado imobiliário, ele é um local por excelência de atração do sobrelucro. Então, se alguém tem dinheiro sobrando um pouquinho, pega aí o agronegócio, por exemplo, vamos investir no mercado imobiliário. E está assim de imóvel vazio. E onde fica a maior parte deles? Onde tem hospital, onde tem escola, onde tem metrô, onde tem drenagem de água de chuva, onde tem água, rede de água, onde tem esgoto. Tá certo? É muita injustiça, gente. É muita. Bom, eu acho, então, terminando, né, que é fundamental nós retomarmos as lutas, como eu achei quando o Frei Marcelo me falou, a campanha da fraternidade vai ser sobre moradia, eu falei, nossa, vou renascer, né? Porque eu, inclusive, no primeiro governo Lula, eu fui para a transição de governo para criar o Ministério das Cidades. E eu fui vice-ministra do Olívio Dutra. E a gente fez o que está sendo reeditado aí, uma estrutura nacional de participação. Conferência Municipal das Cidades elege delegado, vai para a Conferência Estadual, que elege delegados, que vai para a Conferência Nacional, e lá a gente discute, já tínhamos proposta do Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano. E agora nós estamos vendo de novo a Conferência Nacional das Cidades, vamos ver se dessa vez vai ser melhor, mas eu acredito na luta na base popular. Eu acredito na organização popular. Eu acredito nesse amor ao próximo. Eu acredito nessa solidariedade. É isso que nós precisamos reconstruir. Isso já existiu no Brasil. Eu não vou falar, mas vou dar um endereço para vocês. As prefeituras democráticas no Brasil foram muito importantes no mundo.
Eu cheguei a ir em vários lugares do mundo falar, sabe sobre o quê? Além de moradia, orçamento participativo. Vocês viram o que está sendo feito com o orçamento público? Vocês viram as emendas? 61 milhões. Vocês viram? E o queridíssimo Dino lá no Supremo tentando, não é? Recolocar essa coisa no lugar. Nós precisamos controlar o recurso público, gente. Não é possível ver as pessoas passarem o que elas estão passando. E tem mais uma coisa importante. Então, só vou terminar isso. Nós precisamos retomar as prefeituras democráticas que faziam moradia social com assistência técnica e gestão participativa, né? Urbanização de favelas, regularização fundiária, que as pessoas precisam ter o direito de ter um CEP e a propriedade formal, não é? Nós precisamos urbanizar as áreas que estão sem urbanização, mas acima de tudo nós precisamos exigir moradia em área central. Aqui na cidade de São Paulo, eu vi um levantamento do Polis outro dia, tem 87 mil moradias vazias na área central da cidade, gente. É um escárnio com o sofrimento do povo. É um escárnio com a nós não podemos admitir a ignorância da mídia sobre essa desigualdade tão grande na nossa cidade. Tanta, como diz o movimento social, tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. Não é? Eu acho que eu quero a última coisa que eu queria falar para vocês os estudantes de arquitetura fizeram uma piada comigo, assim, um meme, né, que eu estou assim falando. Não faltam planos, não faltam leis. Na Constituição de 88, nós tínhamos feito um movimento social que vinha lá nos anos 60. E fizemos uma emenda popular constitucional. Eu fui escolhida pelos todos os parceiros para defender a nossa emenda na Assembleia Nacional Constituinte. Nós conseguimos pôr dentro da Constituição a função social da propriedade. O que significa isso? Um imóvel ele não pode ser ocioso, ele não pode estar vazio, desocupado, se tem gente necessitando dele. É difícil aplicar, porque foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade e tem que ser regulamentado pelo plano diretor. Mas nós temos lei, só que a gente não utiliza. Então, vamos à luta, pessoal. Vamos à luta pelo direito à moradia. Moradia é um direito humano. Moradia é vida. Morar é um direito. Moradia é direito, é fundamental. É tudo. É você poder voltar para casa. Moradia também é um direito. Moradia é roupa da família. Moradia é essencial e moradia já. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão, por um ar de amor e justiça, nosso culto as nações ouvirão.